Boa noite a todos do grupo. Venho saudar cada um na paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra nesta noite, onde o Senhor tem algo grande para nos falar. O Senhor vem nos falar da exaltação, que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E hoje a palavra nos ensina como devemos obedecer à voz de Deus e estar exaltando Ele de todo o coração, de todo entendimento, e crendo que Ele trabalhará na nossa vida, naquilo que estivermos precisando. Então vamos orar e apresentar ao Senhor esta live. Amado Deus, amado Pai, soberano Deus, Criador de todas as coisas, Pai. Pai, o Senhor sabe, Pai, como tem sido a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Pai, o Senhor sabe do que precisamos, Pai, pois nossa vida está nas tuas mãos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir nesta noite, Pai, que o teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso coração, Pai, abrindo o nosso entendimento, Pai, para ouvir a voz do Senhor, Pai. Então fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Que esta palavra, Pai, venha ser como flechas em nosso coração, Pai. Então fala conosco, Pai, grandiosamente, em nome de Jesus. E hoje o Senhor nos traz uma palavra que se encontra no livro de Daniel 2. Quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. E a palavra nos fala aqui no versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designaste-se o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse, ó Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o oculto, o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra ministrada ao nosso coração. Hoje o Senhor nos fala aqui de Daniel, quando o rei, em um certo tempo, onde ele estava no seu aposento, e teve um sonho, que esse sonho veio deixar o rei muito perturbado, tirando a paz dele. E ele se angustiava com aquele sonho. Porém, que ele veio pôr os sábios à prova, dizendo que aquele sábio que soubesse interpretar o sonho, sem o rei falar alguma coisa, ele exaltaria com joias. Ele ajudaria, mudaria de cargo. Então os sábios questionam que não era fácil uma interpretação desse modo. E então uns dos servos do rei comenta com o rei sobre Daniel, que era um que interpretava o sonho. Porém, então o rei manda que chamasse para que pudesse interpretar o sonho. Só que Daniel não fazia nada com apavoramento, ele não fazia nada com aflição.
Porém, ele pediu ao rei que desse um tempo para que ele interpretasse o sonho. E então o rei concedeu esse tempo a Daniel, dizendo que se ele soubesse, os outros sábios não morreriam, mas se ele não soubesse, todos os sábios morreriam. Então nós vemos aqui que Daniel vai e conversa com seus companheiros, dizendo que o rei tinha dado uma ordem para destruir todos os sábios. E aquele que interpretasse o sonho seria honrado na presença do rei. E então nós vemos que Daniel toma uma atitude, pede um tempo, mas depois ele chama seus companheiros e vai até o quarto orar e pedir ao Senhor que revelasse o sonho. E aqui nós vemos que para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, Daniel veio pedir aos seus companheiros para que eles clamassem a Deus, para que não viessem perecer. E nós vemos que então foi revelado o mistério a Daniel numa noite, numa visão. E o que? Aí Daniel bendisse a Deus, glorificou o nome do Senhor, porque ele sabia que aquela resposta foi Deus que havia enviado. E nós vemos que Daniel leva a resposta ao rei Nabucodonosor, dizendo qual era o sonho. E então nós vemos que Daniel foi exaltado, porque o rei viu que havia um verdadeiro Deus na vida de Daniel. E assim, nós vemos que Daniel não se exaltou em momento nenhum. Ele glorificou o nome do Senhor. E assim é na minha e na tua vida. Muitas das vezes acontece algo na nossa vida, mas nós temos que exaltar, engrandecer o nome do Senhor, não tomar a glória do Senhor para nós, porque nós não somos dignos de nada, mas o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E aqui nós vemos que Daniel glorificou a Deus, não glorificou a si, nem os seus companheiros, que nós vemos que ele pediu ajuda para os companheiros. Nós vemos que ele não glorificou nem ele nem os companheiros, mas somente aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Tudo o que acontece é para a honra e para a glória do Senhor. E nós temos que glorificar ao Senhor de todo o coração, e crendo que Ele agirá. E a própria palavra nos fala: agindo Deus, quem impedirá? Então que nesta noite nós possamos ter esta certeza de que o Senhor está conosco em todas as dificuldades, em todo momento. Mas que nós não venhamos buscar glórias para nós, mas glórias para o Senhor, Criador do céu e da terra. A exemplo de Daniel, porque ele glorificou o nome do Senhor. Ele não buscou glórias para ele, mas glorificou o nome do Senhor. E aqui nós vemos que em tudo ele falava. E aqui no versículo 20 ele nos fala: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ou seja, o poder que estava naquele momento na mão de Daniel era de Deus, não era poder de Daniel. E a sabedoria para interpretar que é sonho era de Deus também. E Daniel reconheceu isso. Reconheceu que aquilo tinha vindo de Deus.
E assim tem que ser na minha e na tua vida. Nós temos que saber que tudo que está nas nossas mãos é por ordem do Senhor. Só o Senhor permite. E ainda no versículo 21 ele nos fala, quando diz: a ele quem muda o tempo e as estações, remove rei e restabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ou seja, aqui nós vemos que tudo estava no controle de Deus. E Daniel sabia disso. Daniel reconhecia que tudo estava no controle de Deus. Não tinha nada na mão dele. Nós vemos também no versículo 22, quando ele nos fala, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ou seja, o Senhor conhece aquelas pessoas que se encontram em trevas. Porque a luz está com o Senhor, a luz está do lado do nosso Deus. E aqui nós vemos que Daniel já tinha este conhecimento. Porque ele sabia que tudo o Senhor sabia, tudo o Senhor conhecia. E no versículo 23, ele continua exaltando ao Senhor por ter revelado aquilo. E ele fala: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este caso do rei. Porque nos fizeste saber este caso do rei. Aqui nós vemos que aquele pedido que Daniel tinha pedido ao Senhor, o Senhor tinha revelado e ele tinha entendido. E o que? Daniel, Deus conhecia o coração dele. E ele veio pedir, não para se glorificar a ele, não para ele ganhar honra, ganhar as coisas, mas para glorificar o nome de Deus. Porque aqui no finalzinho ele nos fala: agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Aí nós vemos que desde o pedido, Deus do clamor de Daniel, era para glorificar o nome do Senhor. Não de Daniel, mas do Senhor, Criador de todas as coisas. Então nós temos que saber glorificar ao Senhor. Tudo que vem na nossa mão é para a honra e para a glória do Senhor. Não para nós, mas para engrandecer o nome de Jesus. Então vamos orar nesta noite apresentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que precisa ser mudado, tudo que precisa ser liberto e transformado. E que nós venhamos ter o entendimento da palavra do Senhor, que nos diz esta noite: a honra, a glória e o louvor pertence ao Senhor, Criador do céu e da terra. Então vamos orar agradecendo. Amado Deus, soberano Pai, Tu és Criador de todas as coisas. O Senhor tem visto, Pai, quem nós tenhamos honrado, quem tenhamos exaltado, Pai. Pai, se foi pessoas humanas, Pai, nós viemos Te pedir perdão, Pai. Nós viemos confessar diante de Ti, Pai. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome, Pai. Nós queremos glorificar o Senhor, Pai, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho apresentar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. Pai, eu Te apresento tudo, Pai. Cada um desse grupo de oração, Pai. Aqueles que entraram para participar, Pai. Que o Senhor esteja derramando uma grandiosa bênção na vida deles, Pai. Curando, Pai, repreendendo todo devorador, Pai. Pai, toca neles, Pai, dos pés à cabeça, Pai. E repreende toda seta do maligno, Pai. Aqueles que não conhecem a palavra, Pai, desperta no coração deles, Pai, o desejo de Te conhecer, Pai, de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da vida deles, Pai.
Porque a tua palavra nos diz, Pai, porque todo aquele que me aceita, que me recebe, aquele que honra, eu honrarei diante do meu Pai. Mas aquele que me nega, eu negarei diante do meu Pai. Então eu creio que nesta noite muitas mentes estão sendo libertas das setas do inimigo. E eles irão honrar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por trabalhar grandiosamente na nossa vida, Pai. Pai, eu venho entregar a cada um deste grupo de oração. Que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Pai. Curando a saúde, Pai. Curando a família. Repreendendo todos os vícios, Pai. Libertando, Pai, de todos os vícios deste mundo, Pai. Pai, que esta palavra venha entrar no coração deles, Pai. Que eles venham ter o entendimento, Pai, que a honra, a glória, o louvor somente ao Senhor, Criador de todas as coisas, Pai. Pai, louvado e exaltado e bendito é o teu nome, Pai. Glórias a Deus, aleluias, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo alimento, pela água, Senhor, por esta noite de descanso, Pai. Obrigado, Pai, por mais esta live que o Senhor nos permitiu. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias. Então vamos estar entregando nesta noite a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E crendo que Ele nos curará, Ele nos libertará, Ele restaurará a nossa vida e Ele nos abençoará em nome de Jesus. Que todos venham ter uma boa noite de descanso, um sono abençoado, na presença e na paz do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias.